irmãos, estamos alegres, estamos estudando a lição 13 da nossa revista da Escola Dominical dos Jovens. O título da lição é As Bênçãos de uma Vida Santificada. O trimestre tem um tema, Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele, comentado, a revista comentada pelo pastor Natalino das Neves. Chegamos então na última lição do trimestre sobre esse tema tão maravilhoso que é a santificação. Então, falamos durante o trimestre, aprendemos bastante, fomos edificados, glórias a Deus, compreendemos esse processo de santificação que inicia no momento que aceitamos a Jesus, com a nossa justificação, com a santificação posicional e continua por toda a nossa vida, até o dia que encontraremos com o nosso Senhor Jesus, dando-se assim a santificação final, que é a glorificação do nosso corpo. Então falamos sobre santificação, o caminho que leva à vida eterna, falamos sobre o pecado na perspectiva de um Deus Santo, lembramos de Davi, que tratou o pecado de um jeito, mas na perspectiva de Deus a gente sabe que o pecado é algo que não poderia ser coberto, não poderia ser esquecido, mas sim deveria haver o arrependimento, a confissão e o abandono do pecado. Falamos sobre o temor a Deus, que é o caminho da santificação, e também é o princípio da sabedoria. Falamos sobre a santificação e a palavra de Deus, libertos para viver em santidade, glórias a Deus, mortos para o pecado, mas lutando contra ele. Então sabemos que a nossa luta é constante. Falamos também sobre santidade de dentro para fora, então não adianta ser como os fariseus, apenas de aparência, mas a santificação tem que nascer lá dentro, a santidade. O ensino de Jesus sobre a santificação do Sermão do Monte, também corroborando com esse tema. E a santidade é a marca do crente. Arrependimento, perdão e santificação, não tem como alcançar a santidade sem arrependimento. Santidade integral, o Senhor requer que estejamos preservando irrepreensíveis corpo, alma e espírito. E na lição passada, uma vida cheia do Espírito, andando no Espírito, para que possamos gerar fruto do Espírito, que é a ação do Espírito Santo no nosso caráter. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu vou falar sobre as bênçãos de uma vida santificada. Desde o princípio, no momento que aceitamos Jesus, já somos abençoados com toda sorte de bênçãos. Essa reconciliação, esse momento que somos transportados da morte para a vida, a partir daí somos alcançados por inúmeras bênçãos, conforme estaremos estudando nesta lição. O texto principal diz: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos 5,10. Resumo da lição: a justificação pela fé na obra de Cristo, aliada à santificação, garante bênçãos e paz. Então, o fato do Senhor Jesus ter nos substituído no castigo, diz lá em Isaías 53, 4, 5, verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o Senhor. Então, esse momento que Ele troca conosco na cruz, assumindo a cruz em nosso lugar, a partir dali somos justificados. Deus não olha mais para nós como pecadores, inimigos dele, separados pelo pecado. Mas a partir dali somos lavados, remidos no sangue de Jesus e justificados. Deus olha para nós agora com a justiça de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Os objetivos da nossa lição é mostrar as bênçãos da paz com Deus, compreender a bênção da alegria da salvação como fruto do Espírito durante as tribulações e explicar a bênção da salvação e da santificação final. Na revista do Mestre, na orientação pedagógica, tem um quadro falando sobre a santificação. A santificação posicional, que é o evento passado, o nascimento espiritual, a salvação da pena do pecado. Lá em Efésios 2, 8 e 9, eu fui salvo, que diz assim: porque pela graça sois salvo por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então, esse é o evento passado, ou a santificação posicional, quando o Senhor nos salva
pela graça. E também há a consagração do corpo. Então, a partir do momento que experimentamos essa salvação posicional, nosso corpo também passa a ser consagrado. 1 Coríntios 6, 19, 20 diz: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados com bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, a partir dali, somos habitação do Espírito Santo. Glórias a Deus. O segundo passo é a santificação progressiva, durante toda a nossa trajetória, do momento que aceitamos a Jesus até o momento que seremos glorificados, quando o nosso corpo é transformado. Então, nesse processo, o processo presente, o crescimento espiritual. Vamos crescendo, vamos, a cada dia o Espírito Santo vai nos ajudando a nos santificar. E somos salvos do poder do pecado, ou seja, não vivemos mais no pecado, mas a partir desse momento somos libertos. Temos um outro Senhor, que é Jesus Cristo. E em Tiago 1,21 diz: eu estou sendo salvo. Então, na posicional eu fui salvo, salvo pela graça. Na progressiva eu estou sendo, como diz em Tiago 1,21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Então, estou rejeitando todo esse processo de santificação, estou crescendo espiritualmente durante toda a minha trajetória. E também o comentarista destaca aqui a deterioração do corpo, segundo Coríntios 4,16. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Glórias a Deus. Então, nosso velho homem vai sendo crucificado com Cristo. E por fim, a santificação perfeita, que é o evento futuro, a perfeição espiritual. Então, enquanto estamos na nossa trajetória, não somos perfeitos. Só alcançaremos a perfeição quando nosso corpo for transformado. Então, aí seremos salvos da presença do pecado. Então, inicialmente fomos salvos da pena do pecado. Depois, durante a nossa trajetória do poder do pecado, ele não domina mais sobre nós. Sabe que não vivemos mais no pecado. O pecado pode acontecer, porque ainda somos pecadores, mas não vivemos no pecado. E por último, somos salvos então da presença do pecado, porque o nosso corpo já não peca mais, será transformado. E o texto bíblico é 1 Tessalonicenses 5,9: eu serei salvo, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. E teremos por fim a redenção do corpo. Então, o corpo começa tornando-se habitação, sendo consagrado, comprado com preço caro. Durante o processo, ele vai sendo crucificado, vai havendo a corrupção do exterior, mas o interior vai a cada dia se renovando. Por fim, a redenção. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, esse quadro é bem sugestivo, Ele resume, então, esse processo da nossa santificação. O texto bíblico se encontra em Romanos 5, de 1 a 11. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na presença da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. E a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Bendito é o Senhor.
A introdução diz o seguinte: após a santificação inicial, que se dá por meio da justificação e regeneração, o crente ressurge para uma nova vida. Essa mudança proporciona alguns benefícios que são concedidos por Deus, como por exemplo a paz com o Senhor, o acesso à graça e a esperança da glorificação final. A alegria da salvação, que fortalece o cristão nos momentos de tribulações e sofrimento, e a salvação presente, que garante a santificação final. Então, é aberto, acesso a inúmeras bênçãos espirituais a partir do momento que aceitamos a Cristo. Paz, o próprio acesso à graça, esperança da glorificação, alegria da salvação e o fortalecimento no momento das tribulações e sofrimentos. O primeiro tópico fala sobre as bênçãos da paz com Deus. O primeiro subtópico, a graça da paz com Deus. Então, esse é a primeira bênção elencada aqui em Romanos 5. Pois éramos inimigos de Deus, então estávamos separados. A palavra de Deus diz que a única coisa que faz separação entre Deus e o homem é o pecado. Glórias a Deus. E o pecado então é removido, essa barreira é removida, essa parede é derrubada, porque o Senhor então, através do seu sangue, nos purifica de todo pecado. Então Ele nos justifica. Então Deus olha para nós e não olha mais como um ex-pecador, mas olha como um justo, aleluia, baseado na expiação que o Senhor Jesus fez por nós. E a partir do momento que, pela graça, somos salvos, mediante a fé, ou seja, em determinado momento, Deus reaviva nosso livre-arbítrio, que só faz escolher coisa errada. A gente percebe quando a gente vai pregar o Evangelho, as pessoas ouvem, mas endurece o coração, rejeitam a graça. Mas em determinado momento o Espírito Santo nos alcançou, nos convenceu, aleluia, e mediante a fé a gente aceitou a graça. A partir dali, daquele momento, temos paz com Deus. Estávamos mortos, éramos filhos da ira, mas agora somos filhos de Deus. O ímpio não tem paz, porque vive na prática do pecado. Já a pessoa justificada por Jesus Cristo, cujos pecados não lhes são mais imputados, desfruta de paz, mesmo em tempos difíceis. Esta reconciliação traz paz com Deus, pois o castigo ao qual estávamos condenados foi imputado sobre Jesus. Isaías 53:5. O sacrifício de Jesus derrubou a parede que separava o ser humano de Deus. Fomos religados ao Criador. A paz com Deus é somente para aqueles que conservaram sua vida em constante comunhão com o Todo-Poderoso. Filipenses 4:7. O salvo vive no Espírito, e assim como o Espírito é eterna será a sua quietude com Deus. Você está em paz com Deus? Então essa paz se reflete nessa comunhão que podemos ter, podemos em todo o tempo clamar, ter acesso a Deus, pois já foi aberto um vivo e santo caminho até o trono da graça. Louvado seja o nome do Senhor. É claro que no pecado eu não tenho paz, não tenho nem condição de orar, pelo contrário, a partir de quando eu estou em pecado eu estou me escondendo de Deus, como Adão fez. Então, para ter paz eu tenho que estar em comunhão, como diz aqui. Que a paz com Deus é somente para aqueles que conservam sua vida em constante comunhão com o Todo-Poderoso. Então nós temos esse acesso, essa oportunidade de reconciliação com Deus a partir do momento que recebemos o Senhor como nosso Salvador. Nos rendemos a Ele, cremos, aleluia, e aceitamos o sacrifício dele em nosso favor. Aceitamos a verdade que a morte na cruz foi eficaz para, aleluia, pagar todo o meu pecado. Louvado seja o nome do Senhor. E me assegurar agora o ingresso ao povo de Deus. Então, temos essa paz, essa comunhão. E mesmo no meio da guerra, aleluia, nós sabemos em quem temos crido e buscamos socorro. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Não poderia ter esse acesso se eu ainda andasse em pecado, se eu vivesse no pecado. Glórias a Deus. Mas a partir do momento que cremos no Senhor Jesus, passamos a ser a habitação do Espírito de Deus. Então, ó, que privilégio, e que símbolo maior de reconciliação, pois o Espírito Santo vem morar em nós. Segundo subtópico, a bênção do acesso constante à graça de Deus. Romanos 5:2. Somente Jesus pode redimir o pecador de sua condição e o santificar. Romanos 3:24, que diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O pecado conduz à morte, à opressão debaixo da culpa e à solidão espiritual. Mas a justificação se aplica à justiça para a vida eterna por meio de Cristo. Então o pecado
nos faz separar de Deus. Causa essa opressão debaixo da culpa, do remorso e também a solidão. Não tem a quem clamar. Como já falamos, as pessoas tendem a se esconder de Deus quando estão ali debaixo desse jugo, ou quando sentem que ofenderam a Deus. Até mesmo o cristão, até mesmo aquele que nasceu de novo, que não deveria estar vivendo pecado, mas quando peca, sente todo esse efeito da opressão debaixo da culpa, solidão espiritual. Em contrapartida, a justificação aplica a justiça para a vida eterna. Semelhantemente, a vitória de Cristo sobre a morte por meio da sua ressurreição, os que foram justificados e santificados pela graça, também ressuscitaram para a vida eterna. Efésios 2,6. A graça de Deus é alcançada somente pela fé. Ela fortalece o crente para que o pecado não tenha mais domínio sobre ele. Romanos 6, 14 e 15. Somos o que somos pela graça de Deus, por isso devemos ser gratos a Ele por tudo. Claro que não vamos imputar a nossa condição de paz, a nossa condição de estar agora ressuscitado com Cristo, a nossas obras. Então Romanos, inclusive, vai tratar sobre isso. Capítulo 4 vai falar de Abraão, que ele creu nisso e lhe foi imputado por justiça. Então, se fosse pelas obras, ele receberia alguma coisa em relação à dívida. Deus teria dívida com ele. Mas Deus nos dá todas as coisas pela graça. Louvado seja o nome do Senhor. Não merecíamos, continuamos não merecendo nada. Terceiro subtópico, a bênção da esperança da glória de Deus. Romanos 5,2, a parte B. Lendo aqui Romanos 5,2 diz: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então, recapitulando as bênçãos que por hora estudamos, a paz com Deus, com reconciliado, temos acesso à graça, tudo é pela graça, tudo é favor imerecido, e também temos agora uma esperança do futuro. Louvado seja o nome do Senhor. Então, assemelha-se à questão da santificação posicional, quando o Senhor nos tira de filhos da ira para agora filhos de Deus. Santificação progressiva, ou seja, baseado nessa graça, temos acesso constante à graça de Deus e a esperança da glória, ou seja, futuro, Aleluia, a nossa bendita esperança. As pessoas justificadas e santificadas são bem-aventuradas, pois nela repousa a grande esperança da manifestação da glória de Deus. Tito 2,13. Diferente daqueles que vivem distante do Senhor e são alimentados por alegrias e motivações enfermas. Então, o salvo em Cristo, ele tem uma perspectiva, aleluia, excelente, Ele tem, aleluia, na expectativa da glória do Senhor, ou seja, do arrebatamento da igreja, do nosso encontro com Cristo, do tribunal de Cristo, das bodas do Cordeiro, aleluia, do juízo que virá sobre essa terra, do reino milenial que o Senhor reinará nesta terra e, por fim, novos céus e nova terra. Então, essa glória toda, aleluia, já está impressa no nosso coração, a bendita esperança que aguardamos, da qual estamos ansiosos, aguardando esses maravilhosos momentos. Já quem não está em Cristo não tem perspectiva, não sabe nem o que vai acontecer após a morte. E a Bíblia deixa bem claro, após a morte segue-se o juízo. Os santos são transformados de glória em glória, santificação contínua e progressiva, 2 Coríntios 3,18. Eles se tornam participantes da glória de Deus como herdeiros juntamente com Cristo, para serem glorificados na santificação final, Romanos 8,17. Esta é a grande diferença entre ser criatura e ser filho de Deus. A Bíblia assegura que ainda não sabemos como havemos de ser, mas que seremos semelhantes ao Cristo glorificado, e adverte-nos a manter nesta condição possível somente por meio da manutenção da obediência. Então, santificação progressiva, louvado seja o nome do Senhor, para que um dia possamos alcançar essa bendita esperança. Bênção oriunda da nossa salvação. O segundo tópico vai falar sobre a bênção da alegria da salvação. As bênçãos não param, louvado seja o nome do Senhor. Primeiro subtópico, as tribulações conduzem à maturidade. Então, a alegria faz parte dessa maturação. O crente ele vai crescendo e à medida que ele vai crescendo, vai santificando, ele prova dessa alegria. Na caminhada do crente para o céu, as tribulações são inevitáveis. Jesus não nos prometeu uma vida sem conflito,
mas afirmou categoricamente que passaríamos por aflições, né? Então, coloca por terra toda a teologia da prosperidade, todo o evangelho coach, prega, né, que o homem é o centro de tudo, né? O homem é o alvo de Deus, né? Deus, que essa vida terrena, então, tem que ser só vitoriosa, né? A teologia da prosperidade prega, né? Se estiver doente, está em pecado. Se é pobre, está em pecado. Não. Jesus já tinha nos dito, nos alertado, que no mundo teríamos aflições. A diferença é que nós, em meio às aflições, podemos estar animados, ter bom ânimo, porque o Senhor está conosco. Ele não engana seus seguidores. Na história do povo de Israel, podemos ver que algumas tribulações serviram para o ensino e a correção, a fim de que os hebreus aprendessem a confiar no Senhor, como está lá em Deuteronômio 8, né? Então, Deus permitiu que tivesse fome, né? Passaram ali no deserto, tudo para Deus provar o que havia no coração deles. Então a tribulação serve também para isso, e serve para o crescimento espiritual. Na nossa caminhada com Jesus não é diferente. Paulo assevera que as tribulações nos levam à perseverança, à experiência, caráter aprovado e à esperança que não confunde. Portanto, quando você pede a Deus mais experiência e esperança, mesmo que inconscientemente você está pedindo por mais tribulações, que os levarão à experiência, que por sua vez lhe trará esperança. Então, essa cadeia, né, de efeitos que a tribulação promove, né? Então, muitas vezes, se você está querendo essa experiência, essa esperança, você vai ter que passar por esse vale, pela tribulação, como diz aqui em Romanos, né? E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Então vai amoldando, vai aperfeiçoando o crente. Paciência, a experiência, a esperança não traz confusão. Porquanto o amor de Deus está derramado no nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Tiago afirma que é motivo de alegria o passar por várias provações, pois por meio delas se obtém experiência, com vista a alcançar a coroa da vida, prometida aos que amam a Deus. Tiago 1:2 até o 4:12. O segundo subtópico, o crente mesmo enfrentando tribulações tem a certeza do amor de Deus, como vimos, né? Essa esperança baseada no amor que Deus tem derramado no coração do crente. No texto de Romanos 8:35-39, o apóstolo Paulo relaciona uma série de intempéries, mas conclui que mesmo estas dificuldades não são suficientes para separar uma pessoa salva do amor de Deus, né? Nem a fome, nem a espada, nem a tribulação. Então nada disso pode nos separar do amor de Deus. Glórias a Deus. Pelo contrário, né? Pode até nos aproximar. Louvado seja o nome do Senhor, como a gente está vendo aqui em Romanos 5. Quantos exemplos existem na Bíblia de pessoas que renunciaram a tudo de valor, inclusive a própria vida, constrangidas pelo amor de Deus? Basta ler Hebreus 11, a galeria dos heróis da fé, para constatarmos isto. Quem mantém sua fidelidade a Deus, independente das circunstâncias, pode perceber o amor de Deus. A exemplo do grande mestre Jesus. Ele, no Getsêmani, sentindo a dor do cálice a ser tomado, questiona este abandono, mas se submete à vontade de Deus por saber que tudo era por amor, inclusive a sua morte. Glórias a Deus, né? Jesus é o exemplo maior, mas o próprio Paulo, né, também, aleluia, entregava a sua vida por amor às almas, né? Louvado seja o Senhor, combateu o bom combate. E outros na galeria da fé, né, renunciaram a tudo, né? Abraão deixou sua parentela, deixou sua família, sua terra e foi para onde Deus, né, lhe direcionava, mesmo sem saber para onde, pela fé, né? Então eram verdadeiros servos e servas do Senhor abnegados, né? Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo subtópico, o amor de Deus é provado pela morte vicária de Cristo. Então, Romanos 5, vamos ler os outros versículos, a partir do 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus prova o seu amor, né? Que prova maravilhosa de amor, né, irmãos? Glórias a Deus. Por quê? Porque não amou de forma recíproca, ou seja, nós não estávamos oferecendo nada a Ele, pelo contrário, éramos motivo de tristeza a Deus, de desgosto, mas mesmo assim Ele amou, quando estávamos fracos, nas nossas falhas, em nossos pecados. E isso é tão maravilhoso, esse mistério, né?
Que às vezes a gente está pregando o evangelho e alguém pensa assim, não, para mim não tem mais jeito, não tem mais solução, eu vivo dessa forma e Deus não quer nada comigo. Mas Deus nos amou mesmo, né, no chão, mesmo caído, mesmo no pecado, para que nós pudéssemos crer e agora sim nos tornarmos nova criatura. Todos têm essa condição, essa possibilidade de regeneração por causa desse amor já provado. Ele já fez a prova de amor. Basta tão somente aceitarmos esse amor. O Espírito Santo nos faz perceber o amor de Deus para conosco, amor que pode ser evidenciado pela doação divina, mesmo sabendo que não tínhamos possibilidade de retribuir esse amor por sermos fracos. Versículo 6. O apóstolo afirma que morrer por alguém justo não seria considerado algo tão incomum, pois ao longo da história há vários registros de pessoas que deram sua vida por uma pessoa amada, por um líder carismático ou por uma causa maior. Mas um justo morrer pelos injustos, pecadores, isso nunca será visto. Por isso, a grande demonstração de amor de Deus pela humanidade é o fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Devemos ter em mente esse amor, principalmente nos momentos de tribulação, sabendo que muito maior o sofrimento de Jesus passou para que fôssemos justificados e participantes da glória presente e da glória e santificação final que havemos de ter. Glórias a Deus, né? Então, para um justo, alguém poderia até morrer, como tem morrido, né? Quantos pai, mãe, às vezes, né, até se oferece a doar um órgão para um filho, por amor àquele filho. Então, ele morre, né? Ele tem um amor a ponto de morrer por aquele que ele ama. Louvado seja o Senhor. Mas quem ousaria morrer, né, por alguém que está lá na penitenciária? Por alguém que está se prostituindo? Vou morrer para que Deus poupe a vida de fulano, que fulano está lá no crime, fulano está lá estrupando, fulano está lá se prostituindo, se drogando. Só Jesus para morrer em nosso lugar. Louvado seja o nome do Senhor. E como diz o comentarista, lembremos-nos disso no momento da dor, da tribulação, sabendo que Jesus já ofereceu, aleluia, que ele tinha de maior para nos salvar, para termos vida eterna. Se Deus já nos deu o seu próprio Filho, porque nos desesperamos, né, em momento de aflição, de dor. Aleluia, se nós temos crido em um Deus vivo, um Deus poderoso, em um Deus que está no controle de todas as coisas e que, aleluia, já nos provou o seu amor e já tem feito tantas coisas, né? Quando a gente olha para trás, a gente vê toda a sorte de bênçãos que o Senhor teria amado sobre nossas vidas. Mas às vezes a gente fica desesperado sem motivo, que a gente se esquece, aleluia, que maior é aquele que está em nós do que o que está no mundo. Glórias a Deus. Creia nesse amor, confie nele e saiba que a tribulação vai te gerar um peso de glória sobre sua cabeça. Experiência, paciência e esperança. Graças a Deus. Terceiro tópico, a bênção da salvação e a santificação final. Então a gente já viu aqui inúmeras bênçãos. Aleluia. Né? Podemos estar alegres em Jesus, ter a alegria da salvação. Não venhamos a perder, como o salmista Davi tinha preocupação, né? Ele queria voltar a ter a alegria da salvação no espírito reto. Aleluia. Ele se arrependeu e Deus o abençoou. Primeiro subtópico, a salvação. Como é grande a satisfação de saber que tivemos o privilégio de experimentar a justificação mediante a fé em Jesus Cristo. O que seria de nós se não tivéssemos tomado a decisão de entregar Jesus? Responda aí essa pergunta, né? O que seria de ti sem Jesus? Onde nós estaríamos hoje? Quem nós seríamos? Certamente não seríamos melhor do que somos. E, acima de tudo, continuaríamos na condição de pecadores condenados ao julgamento do dia da ira de Deus, na condição de inimigos dele. Romanos 5:9. Então, sem Jesus, não tinha como ser melhor. Né? Ainda que você, né, estudasse, aprendesse ou buscasse alguma filosofia, outra ciência para tentar, né, ser uma pessoa melhor, de forma alguma você seria melhor do que com Jesus. Porque com Jesus você está limpo, está lavado, remido, aleluia, está selado para o dia maravilhoso que Jesus voltará para nos buscar. E sem Jesus, ainda que você seja o mais caridoso da terra, o mais piedoso, você está fadado a se encontrar com Deus vestido com trapos de imundícia e não ter nenhuma justificativa para fugir da ira de Deus, pois ainda está carregando seus pecados. Só com Jesus que ele troca o nosso fardo. Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, o meu jugo, que é leve e suave.
e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Só em Jesus a gente tem essa oportunidade. Sem Jesus, você pode ser o mais elevado espiritualmente, entre aspas, né? Através das ciências, das filosofias do mundo, mas ainda é um pecador sobrecarregado. Paulo afirma que fomos reconciliados com Deus quando ainda éramos seus inimigos devido ao nosso pecado, mas fomos reconciliados gratuitamente, sem nenhuma condição prévia, a não ser a fé em Jesus. Algumas pessoas se esquecem da maior bênção que já recebemos. Seja grato a Deus por sua salvação e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Alguém talvez esteja orando, pedindo alguma coisa a Deus. O Senhor não me ouve, Ele já te deu algo tão precioso, tão caro. E às vezes a gente se esquece de agradecer pela nossa salvação. As demais coisas, né? O Senhor acrescenta quando nós buscamos, priorizamos o reino de Deus. Segundo subtópico, a salvação mantida pela santificação. A gente está olhando agora para a bênção futura, né? Para a nossa santificação final. Glórias a Deus. Salvação, agora, para que ela seja mantida, não é aquela história de uma vez salvo, salvo para sempre. Isso aí, né, não tem respaldo bíblico, mas a Bíblia, pelo contrário, ela vai sempre nos alertar, né? Guarda o que tem, porque ninguém toma a tua coroa. Né? Aquele que for fiel até a morte, né, receberá a coroa da vida. Então, a gente percebe que existe uma perseverança, uma necessidade de perseverança para não perder. E como é que eu faço isso? Sendo santo. A salvação é mantida pela santificação. Paulo demonstrou sua gratidão pela mudança que o encontro com Cristo provocou em sua vida. A mudança de vida deu a ele uma convicção que o ajudou a superar as dificuldades. Antes de conhecer Cristo, ele tinha uma posição privilegiada, junto à elite do judaísmo, que era almejada por muita pessoa. Então ele era fariseu, aprendeu ali aos pés de Gamaliel, um dos maiores, né, mestres daquela época. Tinha ali acesso, né, a todo o sinédrio, né, eles confiavam nele, deu cartas a ele para ele sair prendendo os crentes. Então ele tinha, né, ele era destacado ali em meio, né, à elite ali da sua religião. Quando escreveu a carta aos Romanos, já não tinha mais aquele status. Entretanto, a experiência da justificação e da santificação o libertou do domínio do pecado e deu-lhe a segurança de que nunca havia conquistado por sua vida religiosa. Né? Embora tão religioso, ele não tinha essa certeza de salvação. É igual hoje muitos que pregam, né, uma vez salvo, salvo para sempre, mas não sabe se ele é um escolhido. Então ele não sabe se ele vai ser salvo. Ele não tem certeza da salvação, nem tem essa alegria que o Evangelho nos oferece. Glórias a Deus. Mas Paulo, a partir do momento que conhece Jesus, sabe que é pela fé, aleluia, reconhece que as bênçãos, né, da salvação, como está aqui sendo apresentada em Romanos 5, aleluia, isso lhe dava segurança, certeza, aleluia, ele podia passar por naufrágio, por açoite, por prisões, que ele não desanimava, porque ele sabia, aleluia, que a coroa da justiça lhe estava reservada. Agora sim, isso ele conseguiu pela graça, pela revelação de Jesus Cristo, e não da religião. A garantia da salvação, presente da comunhão com Deus, proporciona ao apóstolo a convicção pouco antes de sua morte de ter combatido o bom combate e guardado a fé. Aleluia. Né? Então ele teve a certeza de que ele fez o certo, conforme a palavra de Deus, conforme as revelações que Jesus lhe dava, glórias a Deus, a sua inspiração que o Espírito Santo lhe proporcionou escrever cartas às igrejas, orientando-as. Então ele tinha certeza que tinha combatido o bom combate. Ele não foi atrás de filosofia de homens, ele não foi atrás, né, de religiões criadas pelos homens para tentarem, aleluia, religarem a Deus. Mas ele foi atrás do próprio Senhor Jesus, que é o único que pode nos reconciliar com Deus de forma plena, de forma verdadeira. Glórias a Deus. Então ele disse lá em 1 Timóteo 4, 6 e 7, combati o bom combate, né, percorri a carreira, guardei a fé, e agora estava lhe reservada, né, a coroa da justiça, reservada não somente a ele, mas a todos aqueles que amam, né, a vinda do Senhor Jesus. Segurança garantida somente às pessoas que, por meio de uma vida devotada e de santidade, mantêm seu ideal de obediência e gratidão a Cristo. Então é importante frisar aqui que essa salvação que recebemos de forma gratuita tem que haver agora então o desenvolvimento, né? Essa santificação progressiva que nos garante todas as bênçãos da salvação estudada aqui. Terceiro subtópico, a santificação futura e a glorificação que será obtida com a santificação final.
Paulo desejava que todas as pessoas tivessem a mesma paz e certeza que ele tinha da sua salvação. Ele não se arrependeu do que havia feito e de tudo que havia deixado para trás a fim de seguir a Cristo. Então ele renunciou a tudo. Ele mesmo dizia que imputava todas as coisas que ele tinha, que ele sabia, todo o status, a esterco, em relação à revelação de Jesus Cristo, que era excelente. O apóstolo tinha por certo que a obra de Deus na sua vida não havia acabado e que continuaria sendo aperfeiçoado até a vida de Cristo. Então, não olhando para trás, mas olhando para o alvo, glórias a Deus. Esta é a gloriosa esperança. Paulo, além de ter certeza de ter combatido o bom combate, também tinha certeza de que receberia a coroa da justiça no futuro. 2 Timóteo 4,8, e uma vida eterna com Deus. Ele tinha convicção, ele não tinha medo da morte. Pelo contrário, ele até dizia que a morte para ele era ganho. Ele dizia aos Filipenses que seria bom já partir com Cristo, mas como ele tinha coisa para fazer, como Deus queria que ele fosse usado em benefício da igreja, ele estava aqui para ser gastado. Louvado seja o nome do Senhor. A pessoa que ama o Senhor sente alegria e prazer em fazer a sua vontade. João 14,15. Tem a garantia da vida eterna e a obtenção da santificação final e definitiva. Mas para chegar lá, é preciso andar no caminho da santificação, no presente, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, o tema maravilhoso desse trimestre. Aleluia. Nós sabemos que fomos santificados quando aceitamos Jesus. E sabemos que o Espírito Santo veio fazer habitação em nós para nos ajudar a continuarmos sendo santos, para alcançarmos a santificação final, que é a glorificação do nosso corpo. Graças a Deus. Que os irmãos possam guardar essa revista com carinho, Eu sempre digo isso. Algumas revistas são preciosas e todo o tempo revisitá-la. Glórias a Deus. Concluindo, nessa lição, aprendemos que a justificação e a santificação inicial são acompanhadas de bênçãos maravilhosas, como a paz com Deus, a alegria da salvação, a esperança da promessa de glorificação e vida eterna com Deus. Lembrando que, para garantir essa bênção, é preciso que mantenhamos uma vida de santidade contínua e progressiva para atingir a santificação final com a glorificação. Amém? Como é bom, irmãos? Podemos viver uma vida santa, podemos clamar a Deus, ter a quem nos socorrer. A Bíblia diz que ainda que a mãe que amamenta o filho se esquecesse dele, porventura se esquecesse dele, Deus não se esquece de nós. Então mantenha a paz, mantenha a comunhão com Deus, viva uma vida santa e brevemente o Senhor Jesus vem nos buscar para que onde Ele estiver estejamos nós também. Amém? Bendito é o Senhor. Vamos agradecer ao Senhor. Aleluia por essa lição maravilhosa desse trimestre. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por nos despertar, Pai, por nos apresentar, Senhor Jesus, a Tua palavra tão maravilhosa, tão poderosa. Aleluia, essa revelação, esse mistério, Pai, da santificação. Possamos a cada dia estudar mais, buscar mais, Senhor Jesus, e viver uma vida santa. Deus poderoso, nos prepara, Pai, para o dia maravilhoso de encontrarmos com o Senhor nos ares. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Abençoa cada jovem, abençoa cada aluno da escola dominical, professor, pastor, todos que fazem, Pai, essa obra acontecer. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre todos nós, hoje e eternamente. Amém.